pode ir se tu quiser. Esse aqui aperta muito. Não, não aperta nada. Não aperta? Se tu quiser, tu pode ir na ótica e pedir pra eles acostarem na ótica que tu fez. Porque aí eles colocam numa maquinazinha, essa parte que esquenta e eles dobram. Deixa eu botar aqui, ó. Eu vou pedir pra mãe ir comigo algum dia. A mãe um dia fez com secador de cabelo, esquentando em casa, dobrando na mão. Eu tenho medo de quebrar e ia ter que pagar. Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Esse dia era uma sexta-feira, dia 31 de outubro. Eu sei que eu tô bem atrasada com os vídeos, que eu fiquei 2 semanas sem postar. Só que eu tava muito corrida com as questões do Enem e eu prezei por priorizar estudar do que tá fazendo o vídeo. Mas nesse dia eu era pra ter estudado Química e Física. Eu só tinha aulas à tarde. Só que eu tinha adiantado os conteúdos de Física, então eu vi só Química a manhã toda. O que eu estava planejando? Fazer uma revisão de termoquímica, fazer um simulado de, acho que era de isomeria, e fazer umas questões de química ambiental, que foi uma das playlists do Ferreto que eu não consegui ver, tipo, nada. Só que como química ambiental, questões ambientais, na verdade, elas caem em muitas matérias, geografia, às vezes até questão de sociologia e biologia cai também. Então é uma coisa que, assim, eu já estou acostumada a ver questões de efeito estufa, de inversão térmica, o que que causa isso. Então, para mim, não era uma questão nova. Eu realmente só estava fazendo as questões para revisar esse assunto que cai bastante. Então, eu cheguei, como sempre, no IF mais ou menos umas 7h30. Fiquei conversando com meu namorado um pouco sobre como meu óculos estava frouxo, e ele continua frouxo, porque eu ainda não consegui ir na ótica ajeitar isso, porque desde abril, quando eu fui pegar esse óculos, é a primeira vez que eu tô usando óculos, eu deveria ter falado que tava frouxo, só que na hora eu não percebi. Eu percebi um tempo depois. E aí, como essa rotina do IF é bem puxada e eu tava estudando todos os dias, praticamente, não tinha como ir fazer a manutenção do óculos pra poder acostar mais ele, e fica assim até hoje. Não é tipo assim, como se eu olhasse pra baixo e ele já caísse, só que tipo me incomoda ele ficar se movimentando no meu rosto e eu ter que ficar tipo sempre empurrando ele. Eu vi termoquímica lá para agosto e eu já falei para vocês, mas eu tenho uma espécie de revisão espaçada. Então, se eu vi um conteúdo hoje, eu vou rever ele na próxima semana, daqui a 3 semanas, daqui mais ou menos uns 3 meses. Tem coisas que acaba que eu não consigo fazer, algumas matérias assim, porque é tanta coisa para estudar que para revisar tudo fica complicado. Só que eu sempre priorizo as revisões, porque não adianta nada eu tentar aprender um conteúdo novo, se nem o conteúdo passado eu consegui aprender direito porque eu não a revisei. Então, eu faço sempre assim, gente. Ou eu faço um simulado para poder realmente ver, é que o Ferreto ele disponibiliza simulados praticamente prontos já. É só você escolher a matéria e fazer. Isso tem até é, nos módulos do curso. Só que, às vezes, eu sinto dificuldade em certas questões específicas. E o Ferreto, ele tem uma aba de você fazer um caderno de questões, que eu priorizei fazer um caderno de erros, praticamente. Então, toda questão que eu errava e eu tinha dificuldade de entender um pouco ela, não era só uma questão por falta de atenção, era por falta de conteúdo, eu adicionava nesse caderno. E, com isso, ao final do ano, eu tive um arcabouço de questões que eu tinha errado por falta de atenção ou por falta de conteúdo, e eu conseguia revisar por isso. Então, às vezes eu faço essa revisão pelo simulado, e às vezes eu faço pelo caderno de erros. Porque assim, se tiver 5 questões nesse caderno de erro, ele já vai ter me dado, tipo, um resumo da matéria em todo. E se eu errar de novo, eu não tiro do caderno de erros, ele continua lá, porque eu errei de novo. E eu sempre vou estar passando esses tipos de hidratante e lubrificante ocular, gente, porque eu já falei isso aqui em todos os vídeos, mas eu tô tomando Rocutan, então chegou a ser uma mania, tá sempre passando, porque senão a boca fica toda rachada e eu fico com o olho muito irritado.
E também eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de estar deixando de lado matérias que eu não gosto. Por exemplo, termoquímica, que é o que eu tava vendo hoje, é um conteúdo que eu tenho muita dificuldade, porque eu já vi ele não sei quantas vezes, já vi todo tipo de vídeo, e eu continuo tendo dificuldade. Então aí eu tava fazendo só uma revisão por questões. Eu acredito que eu fiz umas 10 questões nesse dia aí, para mais, corrigi elas, mas continuava com aquela dúvida. Então, quando acontece esse tipo de coisa, eu parto para videoaula de novo. Porque se eu tô tendo dificuldade no assunto, é porque eu não entendo o assunto exatamente. Então, eu fiz 17, nem era 10, ó, tá vendo? Mas eu acabei errando muitas. Então, não tá certo. Tem alguma coisa que tá errada. Então, é necessário que eu faça de novo um estudo sobre esse tema. Então, eu sabia que eu ia ter que ver uma videoaula sobre. E aí eu parti pro simulado de isomeria, que eu já tinha falado que eu ia fazer ele. Só que tem um bug no Ferrito que ele sempre faz esse negócio. Que ele não deixa confirmar as coisas que você faz. Porque, tipo, eu fazia outro cursinho ano passado, e toda vez que eu terminava uma coisa, ele já ia, tipo, já ficava verificado, né, como feito, mas no Ferrito não é assim, você tem mesmo que botar lá na mão. Que, por uma parte é boa, só que, tipo, ele não funciona muito bem isso. E isomeria é um conteúdo que eu vi pela primeira vez. Nesse final de ano eu achei que não ia dar tempo nem ver isso. Mas eu não tive muita dificuldade, principalmente na parte de isomeria plana. A parte de isomeria geométrica eu tive mais dificuldade. Então, a maioria das questões que tinha nesse simulado era sobre isomeria geométrica. Então, meu resultado não foi muito bom, não. Mas eu acredito que, como é um conteúdo difícil, tá tudo bem ter dificuldade nele. O negócio é não desistir dele, né? Não pode deixar ele de lado só porque ele é difícil, porque se for assim, você não vai ver nada. E aí, como eu falei pra vocês, eu tava tendo muita dificuldade em termoquímica. Então, eu recorri a uma videoaula imensa desse cara, porque eu já tinha visto umas videoaulas dele, do Vinícius, mas eu preferia ficar vendo as coisas do Ferreto mesmo. E aí eu vi uma boa parte dessa videoaula, eu ficava pulando as partes que eu não tinha dificuldade, que eu sabia que eu não tinha dificuldade, pra poder ver realmente o que eu tava, assim, com muita dificuldade no que da matéria. Então eu fiquei fazendo isso e eu tava com esse meio que resumo de termoquímica e eu fiquei acompanhando a aula dele por esse resumo também, pra ver os pontos que eu tava com mais dúvida e anotando ela também. E foi isso nessa parte dessa manhã. Isso aí que eu mostrei foi de 7h30 às 9h30. E foi isso. Minha gata dando interação aqui pra vocês. Ronronando na lapela.
Depois do intervalo eu continuei vendo termoquímica. Gente, eu não desisto. Tô com dificuldade, vai ver mais questões, vai ver mais conteúdo. Não tem o que fazer, sabe? Tipo, é isso. Você precisa continuar vendo os assuntos que você tem dificuldade. E eu classifico os erros por falta de interpretação, falta de conteúdo e falta de atenção. Então, até que o meu resultado nas questões sejam bons, que eu consiga, assim, não existe esse negócio de acertar a questão sem saber por que que acertou. Porque aí já tá errado, já tá faltando alguma coisa. Então, eu fiquei revisando toda a parte de termoquímica. Eu fiz tanta da questão, eu terminei, assim, o dia meio groggy disso. Tipo, eu não aguentava mais ver termoquímica na minha frente. E depois dessa manhã de mais de 3 horas de estudo de termoquímica e de química em geral, eu fui mais meu namorado no BK